E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje estamos juntos mais uma vez para a gente falar sobre Oswald de Andrade, que é um autor que faz parte do primeiro momento do modernismo no Brasil, desse surgimento aí do modernismo, ou seja, a primeira fase, tá bom? Então vamos juntos agora aprender um pouquinho sobre ele. Ele é de São Paulo, certo? Nasceu em 1890 e morreu em 1954. Ele viajou à Europa no início do século XX e lá ele teve contato então com as vanguardas europeias que nós já estudamos, né? E assim, quando ele veio para o Brasil, ele já veio compreendendo tudo o que estava acontecendo por lá e chegou a afirmar que nós estávamos bem atrasados no que diz respeito à cultura, às novas propostas artísticas que o mundo então estava trazendo. E aí, ele é um autor que escreveu bastante poemas, mas também não só poemas, escreveu também romance e teatro. Faleceu aos 64 anos, tá? Ele fez parte desse grupo aqui de artistas, de pessoas que se movimentaram, que se organizaram para fazer a Semana de Arte Moderna, que foi a nossa aula anterior, certo? Que se você ainda não assistiu, precisa assistir. Ele, então, fez parte desse movimento, tá? Aqui está ele. E aqui nós temos uma fotinha, duas fotinhas dele, que demonstram, então, um pouquinho desse autor, da sua fisionomia. Ele é um autor que fez parte de modo direto desse movimento da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, ele teve uma vida muito agitada em vários ramos, tá? Tanto no aspecto artístico, como também no sentimental, no político. Por exemplo, ele namorou com a artista plástica Tarsila do Amaral. E, além disso, no aspecto político, ele então se envolveu em alguns partidos e na arte o seu radicalismo foi mostrado porque ele escreveu dois manifestos muito importantes para a nossa cultura modernista, né, para esse movimento modernista, que foi o manifesto do Pau-Brasil, da poesia Pau-Brasil, e também o manifesto Antropófago. Bem, o que a gente consegue encontrar nele é uma poesia radical, porque ele mostra um pouco da ironia, ele traz também pitadas de humor, e a gente consegue perceber essa poesia radical também nos seus manifestos, né? Por exemplo, coloquei aqui dois trechos do Manifesto do Pau-Brasil, que mostra pra gente aforismos que estão presentes nesses textos. O que são aforismos? São frases marcantes, sabe? Como se fossem máximas filosóficas que nós temos nos textos, que a gente lê assim e tem um impacto, porque a gente sabe que é uma frase que marca. E aí a gente tem muito isso no texto dele, desses manifestos. Como, por exemplo, a poesia existe nos fatos, ou seja, tudo que nós vemos pode se tornar poesia, ou é poesia de fato, né? E aqui nós temos outras frases também que marcam um pouco dessa caracterização do autor, onde nós temos a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Ou seja, a gente tem aqui justamente uma proposta que mostra que a língua para ele, na literatura, deve ser uma língua do dia a dia, a língua dos fatos, né? A língua como nós falamos, a língua como nós somos, o que marca então esse deixar de lado aí, essa exclusão dos arcaísmos, da erudição, e coloca em evidência o coloquialismo. Muito bem. O Manifesto Antropófago significa a arte de deglutinação. Esse nome tem a ver com o homem, né, essa parte aqui do pófago é a expressão que significa o comer carne humana, né? Então é o comer carne aqui o homem. E aí essa ideia é uma metáfora, porque ele vem dizer que a gente vai então deglutinar a carne humana. E o que que eles querem? Eles querem fazer uma defesa de uma apropriação crítica da cultura estrangeira, ou seja, tudo que vem de fora, nós podemos ter um olhar crítico e colocar o lado brasileiro nisso, né? É isso que ele vem então demonstrando pra gente com a antropofagia, ok? Como por exemplo esse trecho aqui que tem no manifesto, onde ele traz uma citação do Shakespeare, da peça Hamlet, que é ser ou não ser, eis a questão, como nós temos aqui em inglês, né? Ser ou não ser, eis a questão. E aí ele coloca no manifesto
To be or not to be, that is the question. Ou seja, ele coloca aqui pra gente o ser ou não ser, eis a questão, mas ele brinca com a expressão do verbo to be, colocando o to be, para trazer esse aspecto do Brasil para esse texto. Então a gente consegue perceber aqui que ele faz essa brincadeira para poder dizer que, sim, nós podemos utilizar os elementos das culturas estrangeiras, mas chegando aqui, eles precisam ser remodelados, né, para valorizar o que nós temos aqui no Brasil, certo? Muito bem. Valorização do coloquialismo. Como eu mencionei agora há pouco, no Manifesto do Pau-Brasil, ele fala disso e também no Manifesto da Antropófago, né? E aqui tem um exemplo de um poema lindíssimo dele, que mostra justamente essa proposta. O poema Pronominais, que diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então ele coloca aqui um poema, ele faz um poema brincando com a questão da colocação pronominal, que a gente estuda em gramática, né? Próclise, mesóclise, ênclise, aquela parte lá que a gente estuda onde colocar cada pronome. E aí a gente percebe isso aqui, ó, quando ele coloca que a gramática diz pra gente que a gente tem que falar dê-me um cigarro, e na fala, no dia a dia, a gente escreve me dá um cigarro. Então ele faz essa brincadeira evidenciando o coloquialismo da língua portuguesa no Brasil. Além disso, outra característica dele são as paródias, é a presença das paródias dentro do texto dele, como por exemplo aqui nesse trechinho que vocês têm aí no livro texto, tá? Onde fala sobre o Oswald de Andrade. Nesse trecho ele fala assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá, fazendo referência ao poema Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, poema romântico do Gonçalves Dias. E aqui a gente percebe uma proposta diferente. Lá no romantismo, a ideia era enaltecer a pátria, né, a valorização da pátria, o nacionalismo. E aqui a gente percebe uma proposta que fala do Brasil, mas vem falando aqui um pouco dos índios, né, colocando Minha Terra Tem Palmares, fazendo referência aos índios e colocando aqui uma crítica dentro dessa proposta. Então ele fala do Brasil, mas já traz uma pitada de criticidade, porque aqui ele vem falando dos índios que ficavam então escondidos, né, para poder conseguir sobreviver, tá? Então ele traz essa proposta aí pra gente, falando dos quilombos. Muito bem. Além disso tudo, essa criticidade do autor também está presente em um livro dele de prosa, que é o livro Memórias Sentimentais de João Miramar, onde ele traz uma visão crítica da burguesia paulistana, onde ele coloca ali que algumas pessoas têm uma vida muito fútil, onde ele vem trazendo esse aspecto da vida dos paulistanos, né, dos brasileiros paulistanos, e colocando então em evidência essa criticidade que ele gostaria de mostrar, sempre com esse lado um pouco mais radical. Tá bom? Então, Oswald de Andrade foi um grande nome da Semana de Arte Moderna, mas não somente dessa semana, desse período aí inicial do modernismo no Brasil. Certo, gente? Façam os exercícios para vocês conhecerem mais sobre ele, e aí depois a gente, nos nossos encontros na live, a gente tira as dúvidas e comenta mais sobre o texto dele, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.